Amigos fãs de Elvis, o programinha hoje é rápido, pequenas pílulas. Em se tratando de Elvis, a palavra pílulas pode ter duas vertentes, mas pílulas no sentido de pequenos aspectos da vida de Elvis, da personalidade de Elvis, que você vai saber através de poucos parágrafos, ok? Eu quero mandar também um beijo para Sinara Carvalho, de Belo Horizonte. Um beijo, querida amiga. Eu vou trazer então as primeiras pílulas. Vem de David Stanley, ok? Presente surpresa para Elvis. É bem interessante essa pequena historinha. Estávamos em casa certa noite quando Vester ligou do portão. Vester, vocês já sabem, é o tio de Elvis, irmão de Vernon, que tomava conta dos portões musicais. Então ele liga e diz que havia uma caixa grande para Elvis. Nós lhe perguntamos o que era e ele falou que o entregador disse que eram alguns cachorros, galgos australianos ou algo assim. Elvis disse que não precisávamos mais de cachorros e que era para mandá-los de volta. Enquanto Vester tenta despachar o caminhão, isto acontece. Dentro da caixa estavam duas garotas do Mississippi que haviam decidido que seriam um presente de aniversário para Elvis e se acomodaram dentro da caixa. Eu acho que elas começaram a bater na caixa ou algo assim, e o motorista as soltou. Elas não conseguiram ver Elvis. David Stanley, você sabe, é um dos 3 filhos de Dee Presley, Dee Stanley, a madrasta de Elvis, a mulher que casou com o pai de Elvis assim que ele ficou viúvo. Então, mais uma historinha, mais uma historieta de David Stanley. Elvis tinha o estômago de uma cabra, ou coisa que o valha. Ele podia comer e beber qualquer coisa e não sentir absolutamente nada. Então, quando ele ficava doente, tipo uma gripe, ele ficava mal. Era difícil mantê-lo quieto na cama. Só que isso era diferente das pílulas. Ele tomava as pílulas para se isolar. Ele estava no controle disso, portanto estava tudo bem para ele. Mas ele realmente não suportava cancelar shows e fazia tudo para isso nunca acontecer. As pessoas simplesmente não se dão conta o quão duro ele era, que soldado de cavalaria ele era. Agora ainda David Stanley sobre o descanso de Elvis. Ele era como um animal enjaulado naquela época, isso por volta de 1974. Sempre andando, sempre em movimento. Nós entrávamos em um carro e saíamos, não importa onde, exceto que nunca era novidade e jamais ele estava sozinho. Nós simplesmente íamos e voltávamos de lugares que ele conhecia, como se ele estivesse procurando algo que tinha perdido e se conseguisse encontrar, ficaria muito feliz. Então isso denota em Elvis uma ansiedade, né? Elvis era uma pessoa bastante ansiosa. Eu acho que ele de fato sentia falta de Priscila e Lisa Marie e jamais entendeu como tudo tinha dado tão errado. O uso de drogas de Elvis nem sempre foi abusivo. No tempo em que estive lá, passou do uso casual ao abuso massivo. Mas, naqueles dias, ninguém sabia dos perigos envolvidos. Não sabia-se dos efeitos colaterais. Estes ainda eram os anos de satisfação, com os médicos prescrevendo medicamentos de maneira muito menos criteriosa do que fazem hoje. Lembre-se que o presidente Kennedy costumava tomar injeções e, anos mais tarde, as seringas estavam repletas de anfetaminas. E isso também foi antes das clínicas para dependentes químicos, antes que fosse aceitável que as celebridades, até mesmo a esposa do presidente, admitissem que tinham um problema e lidassem com ele. Eventualmente seriam
elogiadas por agirem. Elvis viveu em uma era anterior. Ele estava constrangido e envergonhado com o que estava fazendo, e estava convencido que se algum dia isso vazasse, ele estaria arruinado. Meus amigos, e agora para terminar, uma historinha de Lamar Fike, a Constituição de Ferro de Elvis. Apesar de toda a controvérsia sobre o consumo de drogas de Elvis e sua condição física em direção aos anos finais de sua vida, as pessoas muitas vezes esquecem que ele era um tanque. Ninguém fez o que Elvis fez em Vegas. 4 semanas, 7 dias por semana. 2, às vezes 3 shows por noite. Um cronograma pavoroso, mas ele o fez. Aqueles de nós que estavam lá agora entendem que o homem trabalhou até a morte, rumo à morte, literalmente. Pessoal, espero que tenham apreciado estas informações e eu volto com mais. Viram os meus bonequinhos? Elvis Forever.